Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje nós estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 4. E é referente à parábola do convite rejeitado, né? Aquela parábola que o rei convida as pessoas e eles rejeitam o convite, né? Então, vamos ler aqui rapidamente os versículos para que depois comecemos a fazer os nossos comentários. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. É a parábola das bodas também, né? A gente chama de parábola das bodas do convite rejeitado. Então, mais uma parábolazinha para a gente conversar, né? E vamos então ao tema. E aí a gente nota, né, que o texto de Mateus, do capítulo 22, versículo de 2 a 5, de 8 a 10, que é essa parábola, é igual ao de Lucas, capítulo 14, versículo 16 a 21. Com frequência, né, os rabinos assemelhavam Deus a um rei. Então, por isso que a gente vê muito a parábola do rei, né, a gente fala muito sobre o rei, é porque eles chamavam Deus de rei, né. Mas expõe a história da festa do casamento do filho do rei, ao passo que Mateus fala do filho do rei, ao passo que Lucas simplesmente fala de certo homem que ofereceu um grande banquete. E aí a diferença só que um cita, nesse caso, o rei e o outro um certo homem. Mediante a parábola, Jesus, evidentemente, queria explicar por que o seu ministério visava primariamente, né, aos pecadores e aos irreligiosos, aqueles que não eram religiosos, né? O primeiro grande convite fora feito primeiro aos justos, às autoridades religiosas e aos líderes. E aí, mas este não tinham tempo para perder com o convite do rei, embora se considerassem pessoas retas e morais. Estavam devidamente contentes, né, com o desenrolar dos negócios da vida diária, com suas igrejas teatros, aqueles grandes templos, com seus prazeres, suas alegrias mundanas. E por esse motivo, o ministério de Jesus passou a ser um convite aos pecadores e desprezados, a fim de que esses viessem a usufruir, né, os deleites do banquete de Deus na vida futura. Então, tem esse viés aí que é importante a gente estar olhando, né? Lucas expande a parábola a fim de incluir um segundo convite. Depois que o salão do banquete já estava quase repleto, com judeus que tinham aceito o convite, Deus, no caso, né, envia mensageiros pelos caminhos e atalhos. E desses lugares distantes são trazidos muitos gentios. Provavelmente o sentido de Lucas, né, capítulo 14, versículos 22 e 24. O que insultaram e assassinaram os mensageiros foram os judeus que rejeitaram o convite, especialmente as autoridades religiosas, né? Esse está sendo o foco, né? E Deus é o rei que pune. E o castigo preliminar, mais provável, foi a destruição de Jerusalém pelos romanos na década de 70, né? Do ano 70 lá depois de Cristo. Isso serve como indicação da data em que foi escrito este evangelho, que deve ter sido registrado após esse acontecimento. Estamos falando de Lucas aqui, né? Essa destruição, porém, não passou de um símbolo, né, do julgamento futuro de Deus, que reserva para aqueles que tiverem rejeitado o convite. O convite, ele é dado todos os dias, né? Nós todos os dias recebemos o convite, o problema é se nós estamos aceitando ou rejeitando esse convite, né? O evangelho de Mateus acrescentou a parte acerca da veste nupcial, que originalmente pode ter sido uma parábola separada de Jesus. Eu não acredito nisso, não. Eu acho que, assim,
sobre a questão da vestimenta, é um complemento, é um entendimento. Depois de mostrar o que é necessário para você estar nesse banquete do reino dos céus. Isso é importante. A gente depois, no decorrer dos estudos, né, vamos ter mais de uma semana também dessa parábola. Eu acredito que devem ser 3 ou 4 semanas. E aí a gente vai chegar no detalhe, vamos procurar entender isso com mais profundidade, né? E essa suposta adição, né, teria o propósito de mostrar que algo mais é necessário do que mera aceitação do convite. Não é só aceitar, né? Que nem a gente vê algumas vezes, levantou a mão, aceitou Jesus, está salvo, né? Mas é importante que conviva também, essa pessoa também esteja revestida de justiça, né? De mudanças morais, de algumas coisas que são importantes. E aí esse acréscimo é importante às igrejas de hoje em dia, quando a crença fácil é a regra e não a exceção. Aquela de aceitou, tá tudo bem. Isso aí é um problema muito sério que a gente vê aí em muitas religiões, que dizem que o indivíduo aceitou Jesus, está salvo, que ele não precisa fazer mudança significativa. Ele continua sendo o que basta aceitar Jesus e passar a frequentar a igreja. E aí realmente é um problema, porque a pessoa acaba acreditando que está salva realmente e continua sem fazer a reforma íntima, sem mudar a sua maneira de ser, né? E aí, continuando aqui na parábola, então Jesus tornou a falar-lhes por parábolas, dizendo: alguns têm procurado manter a ideia de que as parábolas de Mateus e de Lucas são essencialmente distintas, e não seriam a mesma coisa, né? E isso é a base da alegação de que serem diferentes quanto aos detalhes. A gente vê que o fundo é o mesmo, os detalhes são diferentes, isso é normal. Cada um escreveu sob o seu ponto de vista. Mateus, que foi testemunha ocular, e Lucas, que recebeu informação de terceiros, então ele escreveu do jeito que mais ou menos ele entendeu. Mas isso, gente, essa questão de serem diferentes, é uma observação extremamente duvidosa. E de forma alguma serve de prova, visto que cada autor usou o material de maneira diferente. E talvez, né, com finalidade levemente diferente. Porque um falou para os judeus, o outro falou para os gregos, né, para os gentios. E a gente tem que entender qual era o objetivo de cada um que estava expondo, né? Então a gente vê alguns pensadores, como Buttrick, né, como Strauss, eles mantêm a identidade acompanhando os autores mais antigos, né, como Calvino, Maldonato. Entretanto, opinam que se trata de duas palavras diversas. Alguns, assim, isso aí são várias. Isso pouco importa, gente. Eu acho que as pessoas discutem temas que são tão desnecessários. A gente tem que entender qual é o sentido da parábola. Qual é a mensagem que Jesus está passando pela parábola. Se era uma, se eram duas, se Lucas e Mateus não são paralelas, são diferentes, mesmo tendo um sentido muito parecido. Isso pouco importa. O mais importante é que nós tenhamos o entendimento do que está sendo ensinado. Isso é o mais importante. Se eu tiver esse entendimento, ok, está tudo resolvido. Se eu não tiver o entendimento, não serve de nada. Independente se eu sei que é uma, se é duas, se é três. Se eu não entendi, do que adianta? Vamos lá. E aí se fala num rei, né? Que Mateus fala, né? Lucas fala um certo homem, só para lembrar. O confronto entre os evangelhos de Mateus e Lucas, nessa parte dessa sessão, né, lança alguma luz sobre como os dois autores usaram seu material. Algumas adaptações e algumas adições foram feitas a fim de enfatizar a lição tensionada e ensinada. Eu acho que pode ter tido adições, adaptações em Lucas. Mateus me parece, como sendo o testemunho primário que estava ali, ele escreveu realmente o que houve. Uma das mensagens principais de Lucas é que precisamos mostrar gentileza, até mesmo com aqueles que não podem retribuir a mesma. A gente vê lá em Lucas, né, capítulo 14, versículo 12 a 14. Ok, mas vamos lá. Essa lição, pois, visa essencialmente destacar a moral e a ética. Aí Mateus também tem o seu alvo nessa narrativa. O relato de Mateus aí, né, ele procura ilustrar a razão pela qual o ministério de Jesus visava essencialmente aos pobres e aos desprezados, incluindo os pecadores, né, aqueles pecadores notórios,
como também intencionava mostrar que o povo de Israel, especialmente os seus líderes, e em especial, né, os seus líderes religiosos, não se beneficiariam desse seu ministério, porque rejeitaram Jesus. E assim, rejeitaram os profetas e rejeitaram tantas coisas. Então, está se citando eles com certeza, por causa do entendimento disso, né? E aí, falando sobre a questão das bodas, né? Que é o tema central aí, né? As bodas, né? A parábola das bodas, né? Tanto no original como nessa tradução, a palavra aparece no plural, porque essas festas geralmente perduravam, né, por vários dias. Como a gente vê, por exemplo, lá no Velho Testamento, em Juízes, no capítulo 14, versículo 17, que faz referência a uma festa que durou 7 dias. Então, as festas de casamento no judaísmo, elas demoravam vários dias. Nesse caso, o grego helenista nem sempre fazia distinção entre o singular e o plural. Então, a gente tem que entender a língua. Alguns, como Coinoel, né, que tem sugerido que essas festas estão vinculadas à entrega do reino ao filho, dando-lhe uma interpretação escatológica. Não podemos rejeitar essa ideia, assim, né, claro, mas ainda que Jesus também estivesse ilustrando as condições reinantes entre as autoridades religiosas que haviam rejeitado o reino de Deus e seu filho, que era o próprio Jesus, né. O banquete de casamento serviu como reconhecimento oficial do Filho de Jesus como Messias, como herdeiro, né, do trono, e também serviu como prova da lealdade dos súditos. Nesse teste de lealdade, nem as autoridades religiosas, nem a nação como um todo se destacaram. O que mostra aí, né, que o que Jesus está mostrando é assim, que a lei de Deus, ela foi inicialmente ofertada ao povo judeu. Foi rejeitada. Inicialmente, poucos foram que foram, né? É o convite para uma festa, vamos pensar assim. É a festa do reino de Deus. Aí foram chamar mais pessoas. E os estropiados, assim, e tem aqueles que rejeitaram, que não quiseram ir, que espancaram os que estavam levando o convite. E aí o que ele faz? Ele manda convidar os estropiados, os pobres, os deserdados da vida. E aí são esses que acabam aceitando, e aí também ele bota condições. Não é para ser pobre, não é ser uma pessoa que é rejeitada no mundo que está no reino dos céus. Existem condicionamentos que a gente vai ver no decorrer disso. Vamos só ter um pequeno intervalo e já voltamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre a parábola das bodas, ou parábola do convite rejeitado. Estamos falando sobre os versículos do capítulo 22, 1 a 4. Semana que vem vamos dar continuidade, na outra também. A gente vai seguindo com isso. E eu vou ler só relembrar aqui os versículos para quem chegou depois. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos para chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, mas os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto, vinde para as bodas. Então, é sobre a questão das bodas, né, falando aí sobre esse convite de Deus, inicialmente ao povo judeu, que rejeitou o convite, rejeitou o próprio filho, né, que é Jesus, e aí a gente vai analisando isso, né. Na literatura antiga, lê-se que os monarcas orientais tinham frequentemente muitas esposas e muitos filhos, e que o trono não era dado necessariamente ao primogênito, porque a gente pensa, né, o primogênito, como a gente vê nos filmes, né, sobre reis, que sempre o primogênito, ele é o que... entre os orientais não era muito bem assim. Esse monarca, né, geralmente, ele escolhia o filho favorito. E usualmente filho de alguma esposa também favorita. O banquete dessa espécie, pois, seria um reconhecimento especial a favor do que desfrutava o filho envolvido, né? Esses pormenores, né, que a gente vai analisando, eles emprestam sentido adicional a essa parábola, pois o reconhecimento especial do filho é um dos fatores principais
todos os súditos do rei estavam na obrigação de reconhecer que o filho era o herdeiro do todo, não havendo desculpas e pasvalho. A gente vê assim, Jesus é o único filho de Deus? Claro que não, todos nós somos filhos de Deus. Por que Jesus, mas Jesus é o escolhido para governar a terra? Pela sua condição, ele era o filho especial, por causa da sua condição de espírito já puro. E é nesse sentido que a gente vai entendendo aí a passagem, né? A palavra traduzida por bodas, ela pode ser usada em sentido mais geral, a fim de indicar uma entronização de alguém, colocar alguém no trono. É possível, nesse caso, que esteja em foco a apresentação da noiva ao príncipe, o qual, né, ao mesmo tempo, era elevado ao seu trono como governante. A gente vê lá em Esther, por exemplo, capítulo 1, versículo 5, capítulo 9, versículo 22, no uso que a Septuaginta usa do termo gamio, né, que é o bodas. O noivo oficial é, ao mesmo tempo, o estabelecimento do reino. Então, seria como colocar ele... Jesus veio à Terra para se mostrar, né, para dizer assim, olha, eu sou o Messias, eu sou o governador espiritual da Terra. Eu estou aqui mostrando para todos vocês que eu comando esse planeta e eu sou o caminho, para que todos consigam a evolução. É por aí, é num sentido mais ou menos assim, né? E aí está aqui, continuando, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E claro, assim, obviamente, gente, era costume chamar aqueles que já tinham sido convidados a um banquete pouco antes de este começar. Somente nessa ocasião é que o dono da casa poderia saber quem realmente tensionava vir à festa. Só nessa hora. Ele chamava, quando ele deixava tudo pronto, depois mandava chamar. Não era como a gente vai fazer uma festa uma semana, 15 dias antes, avisa os nossos parentes, os nossos amigos, vou fazer uma festa lá, não. Ele preparava tudo e depois mandava convidar, isso era costume. Essa chamada ao banquete, feita na última hora, equivale aos costumes modernos de requerer que os convidados confirmem a presença no evento. Já viu quando você recebe um convite? Daí a pessoa fala assim, para você confirmar a tua presença, para a pessoa que se você não for, principalmente quando a pessoa vai fazer em salões, alugados, não sei o quê, que tem direito a tantas pessoas, se você não for, ele convida outra pessoa para o lugar, para não estar pagando consumo de 100 pessoas e só vão 80, e ele substitui os que dizem que não vão. Os que não conseguem em última hora não tem jeito, mas eles tentam uma prévia para fazer uma coisa melhor, né? E essa festa de casamento usualmente eram suntuosas, especialmente no caso, né, de um rei, do monarca, né, que apresentava o seu herdeiro. Então, Jesus está fazendo uma analogia nesse sentido, né, que esses monarcas que eram muito ricos, né, que estavam apresentando um herdeiro. Por isso mesmo, desprezar o convite real era considerado um insulto seríssimo, isso no Oriente. Quando você desprezava um convite real, você estava insultando o rei. O versículo seguinte, né, os versículos seguintes, eles mostram que o desprezo a esse convite não resultava da iniquidade inerente, mas da absorção nas ocupações diárias. A pessoa tinha mais do que fazer, falava, estou aqui cuidando do meu campo, cuidando do meu gado, não vou, das minhas ovelhas não vou. Então seria, por isso é que se diz que as preocupações diárias dos homens, elas geralmente lhe parecem mais importantes do que as reivindicações de Cristo e das próprias necessidades espirituais. A gente pode fazer uma analogia com isso. Tem gente que prefere não vai, por exemplo, num templo religioso, numa igreja, na casa espírita, porque tem coisas a fazer, tem coisas para resolver no seu quintal, tem trabalhos para realizar dentro da sua casa, coisa assim, e coloca a atividade espiritual em segundo plano. Isso é muito comum, né? As pessoas deixam de participar das coisas, às vezes por desculpas bem fúteis, né? As conversas que se ouve nas ruas ilustram o fato de que os homens se preocupam com seus automóveis, com as suas casas, terras, alimento, esporte, as questões sexuais, diversões e outras coisas semelhantes. O grande convite, né, subiu para aqui, né, que é o propósito mesmo da humanidade, nessa inquisição espiritual, com frequência não é ouvido nem atendido. O pessoal está nem aí, né?
Muito frequentemente parece que somente a iminência de alguma crise, como as pessoas ficarem doentes, recorre a Deus, né? Recorre ao tempo, recorre, né? Ou algum risco de morte, a pessoa aí lembra que Deus existe, lembra que existe o tempo e tudo, né? E aí ela se volta para o alto, né? Volta a atenção para Deus e começa a orar, começa a participar dos cultos. Normalmente isso é uma realidade. Elas são carregadas, levadas ao templo pela dor e não pela vontade. Geralmente também, uma vez passada também essas crises, voltam rapidamente às trivialidades da vida diária. A pessoa, eu digo lá na minha instituição, nós temos um trabalho de tratamento espiritual, de cura. Eu sou um médico, eu trabalho com um médico do plano espiritual, ele vem, dá consulta, faz cirurgias, faz todos os trabalhos assim para a cura. E as pessoas, você vê assim, agora nós estamos parados por causa da pandemia, mas tem em média 100 pessoas para serem atendidas por ele, 100 e poucas pessoas. E aí as pessoas, a grande maioria, quando fica curada, muitas vezes com câncer, com doenças extremamente sérias, vão embora e somem, nunca mais voltam para suas vidas. Então, isso a gente vê no cotidiano, no comum. Não é difícil de ver isso, né? E vamos à questão dos servos. Não está em vista aqui somente os profetas do Antigo Testamento, né? Embora esses devam certamente ser incluídos na ideia. Provavelmente Jesus queria incluir no ministério mais recente, por exemplo, João Batista, os próprios discípulos e o seu próprio ministério, né? Porque o convite para o banquete das bodas fora feito bem recentemente, até pelo próprio noivo, o próprio Cristo, que vinha convidando. A palavra doulos, né, mais apropriadamente traduzida por escravos, quando se tem em vista as cortes orientais, geralmente indicava os auxiliares do rei. Grupo esse que algumas vezes abrangia aqueles que estavam vestidos de alta posição, como era o caso dos embaixadores. A gente pode pensar nesse sentido, né? E os convidados, então, em vista, principalmente os judeus, conforme a parábola deixa entrever na intenção principal. No entanto, por aplicação, pode significar todo aquele que recebe o convite, para se dedicar a uma busca mais séria, né, profunda e espiritual. Mediante essa interpretação, a parábola assume um sentido universal. Chega até a todos nós. Chega a todos nós, isso é um fato. Ela abrange muito mais, né? E aí, a última frase, mas esses não quiseram vir. A nação de Israel, como um todo, não quis reconhecer o filho do rei. E julgou que era estranho que um mero profeta da Galiléia, Jesus, né, região que era desprezada pelos judeus, pudesse apresentar tão altas reivindicações. Como é que um indivíduo dentro daquele lugar vai ser o profeta, vai ser o Messias? Eles não aceitavam isso, né? Eles não reconheceram a sua autoridade, não reconheceram a autoridade de Jesus. Não estavam dispostos a prestar lealdade, de jeito nenhum, aceitando o convite que o rei lhes fizera, que era seguir o próprio Cristo. O anúncio de João Batista, os apóstolos ali trabalhando, eles não quiseram aceitar Jesus. E aí estavam, né, na verdade, ocupados com as trivialidades da vida, e não estavam preparados para aceitar e se utilizar das exigências dessa inquirição, né, da nova vida espiritual necessária para quem quisesse reconhecer o Filho do Rei. Que era quando se fala em rei, eles estão falando de Deus. Daí, no caso, aí, o Filho de Deus seria o Messias, não o único Filho, né? Então, eu tenho que pensar nisso. E aí, o convite, gente, era genuíno. Mas aqueles a quem o convite foi lançado não podiam suportar a exigência espiritual do convite. Porque aceitar o convite de Jesus envolve algumas exigências. E as pessoas muitas vezes não estão prontas para isso, né? Os líderes espirituais tinham prejudicado espiritualmente ensinando doutrinas falsas, fazendo oposição pública a Jesus, né? Isso é muito claro. Isso a gente vai observando com muita clareza. Então, a gente vai compreendendo que o mais importante ali, que Jesus está falando, é que eles rejeitaram ele e os profetas. E aí ele começa a chamar os pobres e os deserdados da vida para substituírem esses. Então, vamos ficando por aqui. Semana que vem nós vamos dar continuidade a esses estudos, a essa parábola, né? Então, até a semana que vem, se Deus quiser. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade.
Produção e apresentação, Paulo Guedes.